Coração acelerado. Zilá pede ajuda a Sinara para sabotar as Marias do Caturama. Inconformada em ter que dividir o mesmo estande na feira de modas em Milão com Janete, Letícia Spiller, Zilá, Leandra Leal, decide intervir e garantir que a cooperativa da irmã não chegue nem ao aeroporto. Em Coração acelerado, a nova presidente do Grupo Amaral recorre à coach, Sinara Ramille, para sabotar os planos da mãe de Agrado, Isadora Cruz. Eu sei que a nossa coleção vai arrasar, mas eu quero uma boa ideia para estragar a alegria das Marias do Caturama na feira de Milão. Cê é boa de sabotagem, me ajuda, pede Zilá. Zilá pede ajuda para Sinara em plano contra Marias do Caturama em Coração acelerado. Foto. Globo, que horror, Zilá, elas não fazem mal a ninguém. O que cê ganha em sabotar as senhorinhas? Pergunta Sinara, chocada com o pedido. Estranhando a mudança comportamental de Sinara, Zilá tenta entender os questionamentos da coach, mas prontamente ignora para não perder seu foco com as Marias do Caturama. Cê não acha desprezível se dar bem às custas da infelicidade dos outros? Indaga Sinara, sob efeitos de um chá. Não, Sinara. Pelo menos até ontem, não achava, responde Zilá, incerta do questionamento da coach. Sinara fica sob efeito de chá em Coração acelerado. Foto. Globo. É curioso notar como a dinâmica de vilania nas novelas brasileiras tem passado por uma transformação fascinante. E o que estamos vendo agora com essa disputa entre a Zilá e as Marias do Caturama em Coração acelerado é um exemplo clássico de como o conflito gera o motor da trama, mas com nuances que a gente precisa analisar com mais calma. Para entender essa Zilá, que a Leandra Leal interpreta com tanta propriedade, a gente precisa olhar para a trajetória dessa atriz que cresceu diante dos nossos olhos. A Leandra, que nasceu no Rio de Janeiro, é praticamente parte da mobília afetiva da teledramaturgia brasileira. Filha da Ângela Leal, ela carrega no DNA uma tradição artística muito forte, mas construiu um caminho muito próprio, saindo daquela menina prodígio que a gente viu em produções como Confissões de Adolescente, onde ela já mostrava uma maturidade cênica impressionante, para se tornar essa mulher multifacetada que a gente vê hoje, transitando entre a direção, a produção e a atuação visceral. A carreira da Leandra é marcada por escolhas muito corajosas. Ela nunca se acomodou no papel da mocinha sofredora ou da protagonista linear. Pense na Maria Paula de Senhora do Destino, ou na inesquecível Rosário, de Cheias de Charme, que foi um marco na cultura pop brasileira. Aquela novela, inclusive, trouxe uma reflexão social muito importante sobre o trabalho doméstico e o empoderamento feminino, e ver a Leandra agora nesse papel, com uma carga de antagonismo mais apurada, me faz pensar sobre como a gente gosta de ver esses atores versáteis em momentos de virada. A Zilá, com essa presidência do Grupo Amaral, não é só uma vilã de novela, ela é a representação dessa pressão corporativa, da necessidade de vencer a qualquer custo, algo que a gente vê muito no mercado de trabalho real, onde a ética às vezes acaba sendo atropelada por metas e egos. E do outro lado, temos a Letícia Spiller como a Janete. A Letícia é um ícone da nossa televisão. Quem esquece a Babalu de 4x4? Ela começou sua carreira como Paquita, um fenômeno geracional, e conseguiu fazer algo que poucos conseguem, transitar da imagem de musa para uma atriz respeitada, com fôlego para papéis dramáticos e densos. A trajetória da Letícia é uma lição de reinvenção. Ela sempre trouxe para suas personagens uma leveza, mesmo quando o papel exigia uma carga maior. Ver o embate dela com a Leandra Leal, duas gerações de talentos da Globo, é um deleite para quem acompanha a história da nossa ficção. A Janete, sendo a mãe do Agrado, traz esse lado mais humano e apegado às raízes, que é exatamente o que a Zilá, na sua busca desenfreada por sucesso em Milão, tenta boicotar. Agora vamos falar dessa parceria inusitada com a Sinara, interpretada pela Ramille. A Ramille é um desses novos talentos que chegam para oxigenar o elenco. Ela traz um frescor, uma linguagem mais moderna, e essa relação de coach com a Zilá é um reflexo do nosso tempo. Vivemos na era do coaching, onde todo mundo tem uma solução mágica para a vida, mas a cena que a gente acabou de ver, com a Sinara sob efeito de um chá, questionando a moralidade da sabotagem, é um tapa na cara da própria Zilá. O fato de a Zilá responder que até ontem não achava desprezível se dar bem às custas dos outros, mostra uma personagem que está em pleno processo de desconstrução moral, ou talvez de reafirmação do seu lado sombrio. Eu, particularmente, acho que essa trama de sabotagem em uma feira de modas internacional é um prato cheio para o drama. Milão é o centro do mundo da moda, o lugar onde a elegância e a competência deveriam reinar, e ver essa briga de classe, ou de estilo de vida, sendo transportada para lá, cria um contraste cômico e tenso ao mesmo tempo.
A Zilá quer eliminar as Marias do Caturama porque elas representam uma ameaça à hegemonia que ela tenta construir à frente do Grupo Amaral. É o velho embate entre a tradição, o artesanal, a raiz, contra o corporativismo predatório. Isso mostra que por mais que o mundo mude, por mais que a gente fale em inovação, a essência do conflito humano continua sendo a mesma: a disputa pelo espaço, o medo de ser ultrapassado e a dificuldade de lidar com o sucesso alheio. Na minha visão, o cenário da televisão brasileira hoje exige esse tipo de personagem que não é 100% vilão, mas que toma atitudes questionáveis sob a justificativa de estar focada nos negócios. Isso aproxima a Zilá de um público que lida com ambientes de trabalho tóxicos diariamente. Quando ela pede ajuda para Sinara, ela não está apenas pedindo um plano de sabotagem. Ela está tentando validar a sua vilania através de uma autoridade, no caso, a sua coach. E é aí que a gente percebe o brilho do roteiro. A coach, que deveria ser a mentora, acaba se tornando a voz da consciência, o que gera esse conflito interno na Zilá. A pergunta que fica, e que a gente como espectador sempre se faz, é: até onde alguém é capaz de ir para se manter no topo? A trajetória da Leandra Leal nos mostra que ela domina o tempo cômico e o drama com uma facilidade impressionante. Lembro dela em trabalhos como Justiça, onde ela mostrou um lado muito mais denso e sombrio, e essa bagagem certamente ajuda a compor essa Zilá. Ela não é uma vilã caricata. Ela tem camadas, tem dúvidas, tem momentos em que ela mesma se questiona, mas o objetivo final fala mais alto. E a Letícia Spiller, com sua experiência, segura muito bem essa ponta da honestidade, da resiliência das Marias do Caturama. É um jogo de forças muito equilibrado. O que me chama a atenção também é como a novela utiliza os elementos da atualidade, o chá, o coaching, a busca pela estética, para dialogar com temas que são universais. Não é só sobre um desfile ou sobre chegar no aeroporto, é sobre a essência do que estamos dispostos a perder de nós mesmos em nome do sucesso. Eu acho que o público tem se conectado muito com esse tipo de história porque, no fundo, todo mundo já sentiu, em algum momento, que alguém estava tentando sabotar seus planos ou que precisava lutar com unhas e dentes para defender o seu projeto de vida. Essa dinâmica entre a Zilá e a Sinara, com esses diálogos rápidos e cheios de ironia, é o que mantém a audiência ligada. A Ramily tem uma química muito boa com a Leandra, o que faz a gente perdoar certas atitudes da Zilá só para continuar vendo o desenrolar dessa relação. É curioso pensar como, em 2025, a gente ainda se encanta com tramas que, no fundo, bebem da fonte das tragédias gregas com seus desejos, ambições e quedas. A Zilá está cavando a própria cova ou ela vai conseguir se sobressair? O que eu acho fascinante é que, enquanto a gente julga a Zilá pela sua maldade, a gente também se pergunta como a gente reagiria se estivesse no lugar dela, com tanto poder nas mãos e tanta insegurança no coração. É esse espelhamento que faz a novela ser o que é. Um entretenimento que, por trás da purpurina e dos flashes de Milão, fala sobre as nossas falhas mais humanas. E sinceramente acho que a Zilá ainda vai nos surpreender muito antes dessa feira de modas chegar ao fim, porque personagens assim, que se veem como donas do jogo, costumam ter as quedas mais espetaculares e a gente, como bom noveleiro, adora ver esse desfecho.